Será que a criatividade está em risco, minha gente? Bom, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a criatividade em adolescentes para o mundo todo está em queda. Sabia disso, Júlio? Tô sabendo disso, Babi. Isso é muito preocupante, né? Porque, assim, a cultura e a criatividade representam 3,1% do PIB global e 6,2% de todos os empregos. E, além disso, é uma habilidade do futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial. Então, por que isso está acontecendo? Quais são os motivos desse acontecimento? Hoje no Globo... Mentira, tô brincando. Tô brincando. Mas o episódio de hoje, gente, é sobre criatividade. E você, como vocês podem ver, não estou mais sozinha nessa bancada. É isso, gente. Júlio de Sá, eu sou ator, sou apresentador. Eu sou um homem negro, tô de camisa branca, com cabelo trançado de dread. Estou aqui ao lado da nossa querida Babi. Eu sou Babi Bono, jornalista, estrategista criativa, tô de camisa branca, sou uma mulher branca, de cabelos longos, ondulados, castanhos, uso óculos de grau. E hoje, já que a gente está falando de criatividade, estamos com um criativo que é referência nesse assunto para iluminar nossas cabeças de para onde que a coisa está indo. Pedro França, artista, cineasta, ator, ele é muita coisa legal, tá? Uma lista imensa. Jornalista, ele tem um podcast incrível que chama PCD Pod e ele é fundador do Representa Arte. Além de diretor, roteirista, vamos chamar, né? Deixa que ele conta o resto. Exato. Pedro, seja muito bem-vindo. E a gente já vai começar com um desafio muito importante. Quem é Pedro França na fila da criatividade? Uau! Bom, eu sou Pedro França, sou um homem branco com nanismo, tenho 1,40 m, tô vestindo uma camisa de manga longa, branca, com uma camisa de veludo marrom por cima, tenho um anel na minha mão esquerda. Uau! Quem sou eu na fila da criatividade? Eu acho que eu sou... Bom, eu sou cineasta, né? Sou roteirista, sou apresentador. Eu faço algumas coisas. Eu acho que eu sou bem proativo nessa fila aí. Eu acho que eu sou aquele da fila que fala: e aí, gente? Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito realizadora, assim. Então, pra mim, eu tenho pouca paciência, naturalmente. Mas na hora de realizar, pra mim, né, a gente que é artista sabe do rolê de edital, de não sei o que, de tentar pleitear dinheiro, e isso é um processo que me cansa muito. Então eu gostaria de ser herdeiro, filho de João Moreira Salles, se quiser me adotar, pra poder fazer tudo que eu quero em fração de segundos, mas eu sou uma pessoa bem agitada nessa fila. Não sei em que posição eu tô, mas eu tô ali dando uma causada. Então, Pedro na fila da criatividade é o que bota a fila pra andar, é isso? Eu boto a fila pra andar. Ai, adorei isso. Né? Ó, eu vou trazer alguns conceitos, Pedro. A gente tem um glossário aqui, às vezes a gente fala do nome de algumas palavrinhas que estão bombando por aí. E aí tem uns eventos internacionais que acontecem de criatividade, inovação, tipo South by Southwest, que rola em Austin todo ano. Acabou de ter o Festival de Cannes e por aí vai. E aí na contramão do tal do FOMO, que é uma sigla para falar sobre tudo que a gente está perdendo, digamos assim, ou está sentindo que a gente está perdendo, vem uma palavrinha aí que chama serendipidade. Já ouviu falar? Já ouviu falar, Júlio? Eu já ouvi falar, já ouvi falar. falar. Sabe o que é? Mas assim, sabe? Quer contar? Ou eu conto? Deixa eu contar. Deixa pra você, deixa pra você. Então, serendipidade, eu tenho até dificuldade de pronunciar às vezes. Significa nada mais, nada menos assim, resumindo muito num tweet, o nosso dom de fazer boas descobertas por acaso. De coisas boas, né? Deixar o acaso guiar que a gente descubra as coisas, sabe? Se deparar acidentalmente com alguma coisa. E aí, pensando nisso, já que a gente está falando aqui de criatividade, eu queria que a gente pensasse assim, será que a gente consegue hoje se deparar ao acaso com alguma coisa? A gente está exercitando, o que vocês acham? A gente está exercitando a nossa criatividade? Ela está dependendo do nosso acaso ou vocês acham que a gente está perdendo também com tudo que está aí a nossa sagacidade de observar as coisas que estão ao nosso redor para a gente ser mais criativo? Bom, eu acho que a gente não sai da tela do celular. Eu acho que isso já é um ponto de atenção, né? Porque eu fico sempre reparando assim, em bar, restaurante, a pessoa tá com outra pessoa e ela não sai da tela do celular. Você não sabe se é um date, se é um amigo, mas há quanto tempo eles não se veem, se eles estão trabalhando, se eles não se veem há 6 meses. Mas as pessoas não saem da tela do celular. Isso é uma coisa que eu tenho
até me observado e observado muito, assim. Eu acho que tem muita coisa acontecendo na tela do celular, mas eu acho que a gente está muito preso a esse lugar. Então, observar ao redor, eu acho que é algo que a gente vem perdendo e é algo que a gente tem que recuperar. Então, eu tenho brincado que eu tenho gostado muito de fazer encontros pequenos, assim. Não quero sair com 30 pessoas, ficar disperso ali, você não conversa com ninguém direito. Essa qualidade de presença, eu acho que é algo bastante importante na hora da criatividade. E também a ociosidade, né? Porque eu acho que a gente fica... Essa ansiedade que você falou do FOMO, que é uma coisa que, por exemplo, eu que já morei em São Paulo, eu acho que é uma cidade que te deixa o tempo inteiro nessa situação. Então você tá ansioso, tem tanta coisa pra fazer, tem tanta coisa que você tem que assistir, você tem que conhecer, Todo você dia, tem que né? ir, você tem Tem um convite pra alguma tudo coisa. tem que... E nada na vida Não tem é banal, que, né? né? Não é um convite exatamente. banal, assim. Eu acho que nisso o Rio de Janeiro me traz muita serenidade, brincando com a nossa palavra, que é uma cidade também, né, frenética, mas ao mesmo tempo ela te dá momentos de pausa. Eu brinco que até na hora do trânsito, às vezes você olha assim, aí você para um pouco pra pensar, né? Porque tem dois irmãos, uma praia, uma lagoa. Claro que a gente não pode ficar só nessa questão, né, estética. Ai, como a cidade é linda, ela tem 1000 problemas, a gente sabe. Mas eu acho que nesse lugar da ansiedade, e que eu acho que a pandemia, né, trouxe muito também esse lugar do celular, porque a gente ficava o dia inteiro em casa, e o dia inteiro em reunião no Zoom, e o dia inteiro no celular. Então acho que tudo isso é uma questão para a criatividade que eu acho que a gente tem que se perceber um pouco, assim. Eu acho que essa ansiedade da festa, se você for a tudo, que momento você vai descansar, né? Descansar, eu digo também ficar com você mesmo, né? Então ter a sua individualidade, parar um pouco algum momento do seu dia para pensar em nada, porque isso também é bom, importante. Eu acho que a criatividade também vem do acaso, do inesperado, desse lugar de quando você menos espera. Então a gente não precisa estar em reunião o tempo inteiro, né? Eu brinco, sobrevivi a mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail, porque as pessoas também são frenéticas por reunião, por produtividade. Então tem que estar, tem que fazer, porque se não tiver... Se eu tiver 2 horas fazendo nada em casa, pode ser mais produtivo do que eu ficar 2 horas numa tela falando, e aí? Aí você pega numa reunião, a pessoa começa a falar da vida dela, dos problemas dela, e fala assim, gente... Então eu acho que tudo isso, pra mim, são pontos de observação no sentido de desacelerar. Eu acho que esse desacelerar é algo muito importante pra gente hoje. Então, grupos de WhatsApp com mais de 30 pessoas, não tem mais. Sair de todos. Não participo, porque não dá. É isso, também vira uma coisa que... Qual é a minha qualidade de presença nesse grupo? Se eu tô ali só como voyeur, pra que eu tô aqui lendo 1 milhão de abobrinhas que as pessoas ficam reencaminhando, né? Claro, tem coisas legais, tem grupos importantes, mas eu não dou conta e eu não quero dar conta. Eu acho que esse lugar de assumir que não quero dar conta é um lugar, uma escolha que eu fiz pra desacelerar e pra ter mais tempo pra pensar em outras coisas. Agora, Pedro, você falou muito em observação, você falou nesse lugar da criatividade. Você acha que tem um ponto, uma forma de treinar essa criatividade, essa observação, essa sagacidade para fazer com que essa vida fique mais tranquila, vamos dizer assim, né? Porque fazer parte de grupo também com 30 pessoas eu também não quero, mas acho que tem um caminho pra gente treinar esses pontos, assim, para essas habilidades, né? Eu acho que a cultura é um ponto muito importante para isso, né? Tô contigo. Sem dúvida, ela é um exercício de criatividade. Então, ver coisas boas me produz muita criatividade. Então, ver uma peça, ver um espetáculo de dança, ver um filme, tudo isso me traz referências, né? Seja estéticas, seja de diálogo, seja de encaminhamento de narrativas. Tudo isso me produz alguma criatividade. Eu acho que isso não é só pra mim que trabalho com isso, necessariamente, né? Com arte. Eu acho que a arte, ela é um ponto de criatividade para qualquer profissão. Até nesse sentido de desacelerar e pensar em outra coisa. Porque senão você fica bitolado na coisa do seu trabalho, você não amplia. Eu acho que a diversidade também é um caminho muito fundamental para você ter produção de criatividade. Então, se você só anda com gente igual a você, se você só circula num lugar que só tem pessoas como você, eu acho que isso vai te trazendo um emborrecimento naturalmente. Porque a diversidade, ela é algo que é um polo de criatividade, né? Então você tá aqui, aí você tá na Maré, aí você tá em Madureira, aí você tá na praia, tudo isso, aqui, pegando, né, localmente o Rio de Janeiro, tudo isso são polos de criatividade importante. Para a Feira de São Cristóvão, é uma diversidade maravilhosa, um ponto de criatividade estética, referencial, de diálogo, de outras pessoas. Então, para mim, a diversidade
circular, né? A gente brinca, atualmente a gente fala muito assim, quando a gente quer interromper um assunto, a gente fala circulando, mas eu acho que circular é um ponto importantíssimo, né? Eu acho que assim, se você tá numa mesa de jantar, num restaurante que só tem pessoas como você, tem algo estranho ali. Tem algo anticriativo nessa história. Então, pra mim, eu brigo muito com esse lugar, né? De ver criatividade. Eu comecei a trabalhar na TV no Esquenta, né? Que era um lugar, assim, que eu tinha absolutamente tudo. Você tinha gente do norte, do sul, do nordeste, do centro-oeste, sertanejo, axé, pagode, tudo isso são pontos de criatividade. Então essa arrogância intelectual que às vezes nos coloca no mesmo lugar, sem fazer com que a gente circule, isso é algo que, assim, eu acho que é a dica número 1 para começar a ter algum impulso de criatividade. Não, ouvindo vocês, eu lembrei desse conceito das bolhas algorítmicas, né? Que é exatamente a contramão do que o Pedro está falando. Porque aí essa pergunta até para vocês dois, que você também trabalha criando conteúdo, né, Júlia? A gente fica cada vez mais refém de ver referências muito semelhantes hoje em dia, cada vez mais, né? Ah, a casa Pinterest. O que é a casa Pinterest? O quarto Pinterest? Quando a gente vai vendo, a gente está vendo muito sempre as mesmas coisas. Como que a gente pode, aqui pensando em educação, em tudo que a gente conversa sobre habilidades, disciplinas, olhar para esse lugar criativo, como é que a gente pode ser mais criativo e inovador em 2024, também levando em consideração essa questão dos algoritmos, né, que fazem de tudo para manter a gente. Acho que o Pedro já falou bastante, circular é uma coisa importante, mas para a gente sair dessas bolhas que a gente tem ficado cada vez mais, assim, vocês têm alguma técnica específica? Você faz alguma coisa diferente? O algoritmo é um bagulho doido mesmo, né? Porque é isso, ele vai te fechando. Mas eu acho que a diversidade também tem que estar nos seus seguidores. Se você só segue gente, só segue conteúdos que dizem sobre você, você não tá circulando. Então, assim, tem que ter outras referências, outros seguidores, outros criadores de conteúdo. E também, de novo, sair um pouco, né, do celular. Eu acho que, assim, a vida tá aí pra acontecer, sabe? Eu fico vendo, assim, as pessoas dirigindo. Eu tava vendo agora, as pessoas dirigem olhando o celular como se não tivesse ninguém. De repente, pode ter uma pessoa atravessando e ela atropelou aquela pessoa. Porque ela estava no celular, na hora de dirigir. Você está andando com o carro, você ainda está parado no trânsito, ok. Mas a pessoa dirigindo e olhando o celular, para mim, são coisas que não conversam. Que eu acho que tem essa ansiedade também, de novo, atrapalhando os processos, os fluxos, né? Então, eu acho que o algoritmo, voltando à questão que você falou, a diversidade ela tem que estar presente nas suas redes sociais também. Porque senão, de fato, você vai seguir nesse lugar da mesma bolha, dos mesmos conteúdos, das coisas que te interessam. E você tem que seguir coisas que não necessariamente te interessam, te traz, né? Porque senão você não sabe o que está acontecendo no mundo, né? Exatamente. Foi numa dessas que a gente viu muita coisa ruim acontecer. Exatamente. Porque a gente estava aqui achando que estava tudo bem. Exato. E não estava tudo bem, tinha gente ali fazendo o seu trabalho ali, à espreita para outros movimentos, né? Uma observação, vou fazer aqui um parêntese. Uma vez eu fiz um desafio com um amigo meu que eu percebi que o meu feed tava muito... Tudo que tava ali eu já tinha visto. Aí eu falei com ele assim, fica 20 minutos com o meu telefone, eu vou ficar 20 minutos com o seu. E eu quero ver que tem um amigo totalmente oposto, assim, do meu, assim, tá? Um homem branco e tal. Eu parei pra olhar o feed dele, e ele parou pra olhar meu feed 20 minutos depois e falei, cara, nada que tá no teu eu vejo no meu. Então é esse desafio da diversidade, né? Exatamente. É um caminho que você tá trazendo aí que é super importante. Eu acho que é um exercício importante também. Aliás, podem replicar isso aí pra quem tá ouvindo a gente. Replica isso aí que é uma coisa bem interessante. Eu saí com uma outra cabeça nesses 20 minutos com ele. E acho que por isso que o TikTok também tá pegando uma galera. Porque ele joga o seu conteúdo pra fora um pouco da bolha do algoritmo. Ele vai pelo assunto que você tá falando. E aí podem ter pessoas que abordam aquele mesmo assunto por perspectivas bem diferentes, assim. Ele entrega mais o conteúdo, né? E essa galera mais nova acaba usando muito hoje o TikTok como uma busca. Exato. Pra tudo, né? Quando a gente tá falando de educação, a galera tá ali pesquisando todas as coisas hoje direto no TikTok, não mais no Google. Tá perguntando pro ChatGPT. Então, assim, a gente vai ter essas ferramentas pra trabalhar a nossa criatividade de alguma forma também, né? Exato. Eu já tenho tanto medo desse lugar que a gente vem também. ficando refém da tecnologia. Isso aqui é uma mesa diversa, você tá vendo? Eu tô amando. A eu tô me encaminhando tá muito pra ser a tia do Zap. Assim, eu não tenho TikTok, por exemplo. Porque eu fico assim, cara, eu já fico perdendo tempo ali, né? Mexendo em coisas que são fotos. Vira e mexe que tem alguma coisa, vídeo no Instagram. Mas assim, se eu for ficar vendo
1 milhão de vídeos. Quanto tempo eu perco em cada vídeo desse no TikTok, sabe? Eu acho que isso vem trazendo implicações para os relacionamentos, não necessariamente afetivos, sexuais, mas também para as relações, porque a gente fica essa coisa da, né, paquera, aí foguinho, aí não sei o que, e quando você fala assim, bora tomar um chopp, Não tem. Cri, Vamos ter que abrir outra aba aqui, a pessoa não gente. sabe mais, porque aí senta na mesa e não tem o que falar. Porque ela não sabe falar para além daquele negócio ali dos caracteres, sabe? Júlio Pedro tá dando um spoiler da nossa próxima temporada, Relacionamentos. Acompanha aqui. Ai, nossa, me chama de novo. Então, com certeza. Relacionamentos adoro em falar tempos de sobre isso. foguinho Ou e ele de tá dando like. spoiler, ou então ele já tá, né, só, Me tô convidando. Aqui, me convida. Eu tô convidado aqui. Já entendemos, Pedro, já entendemos. Agora a gente vai falar sobre o seu documentário, que foi premiado como melhor documentário no Festival do Rio e no Queen Lisboa, né? Que é o Cor Política. Eu vou te falar, perfeito demais. Queria te parabenizar. demais. E quem tá ouvindo, quem tá assistindo, se não assistiu, assista, porque é perfeito demais. Parabéns por isso foi genial. Obrigado. Genial. Agora eu quero saber uma parada muito importante com você. Como a diversidade influencia na criatividade? Tu já respondeu isso, mas eu queria que você trouxesse os pontos principais dessa influência da diversidade na criatividade. Pegando o filme, tá, como objeto, porque tudo que eu produzo, eu meio que, e que eu acho que a gente tem que levar pra vida, ela é meio uma planilha de Excel. Então, quantas pessoas pretas tem aqui? Quantas pessoas com deficiência? Quantas mulheres? Quantos LGBTs? Tudo isso pra mim me importa, porque a diversidade no set importa muito. Você ter outros olhares, você ter essa troca é muito importante. E ela traz resultado muito positivo para o filme. Eu sempre falo, né, que a diversidade ela é lucrativa, né? Então, já que estamos num sistema capitalista, né, é ele que rege as nossas relações e a nossa vida. O que justifica não ter diversidade, né? Se ela é lucrativa, se ela tá lá na ponta do lápis dizendo que sim, a sua empresa lucrou mais a partir do momento que você trouxe, né, práticas de diversidade e inclusão para sua empresa, o que faz você ainda resistir a isso, se não o seu preconceito? Né? Porque não tem resposta. Então, a diversidade no filme, para mim, ela era muito importante. Assim. Então, eu tinha 4 candidaturas, né, ali que a gente acompanhou mais de perto, mas a gente tem outros candidatos ali também que aparecem no filme. E pra mim é muito importante, porque a visão de um homem gay cis branco é muito diferente de uma mulher trans preta periférica. Muito diferente. E isso tá muito evidente no filme. Assim. Você vê, por exemplo, a mãe do William De Luca, que é um homem gay, que sofreu bullying, tem 1000 questões ali dentro do seu corpo, mas você pega a mãe da Erika Hilton, por exemplo, que é a nossa deputada hoje em dia, na época estava sendo candidata a vereadora, a relação delas com o medo dos seus filhos nas ruas são completamente diferentes. Então, você ter essa diversidade para mim era muito importante para a gente entender que a diversidade precisa coexistir. Então, nas câmaras, nas assembleias, na política principalmente, né, que é esse lugar ainda tão branco, tão masculino, tão cisgênero, a diversidade ela tinha que ser regra. Como a gente tem cota hoje nas empresas, ela tinha que ter cota na política. Pra gente não ter absurdos como o PL 1904. Como é que você tem homens legislando sobre o corpo das mulheres? Como é que você tem pessoas heterossexuais dizendo que não precisa ter políticas e direitos para LGBTQIA+. Quando você pega pessoas LGBTQIA+, todos os direitos que a gente tem até hoje, que são muito poucos, começou esse movimento ali no final dos anos 2000, e que são ainda precários e muito recentes, são todos advindos do judiciário. Não fosse o Supremo Tribunal Federal, até hoje a homofobia não seria crime, até hoje pessoas do mesmo sexo não poderiam ter união civil, não poderiam adotar, não poderiam doar sangue. Então a gente está falando de coisas tão básicas, né, tão, assim, mínimas, e a gente está falando de coisas de menos de 20 anos de direitos conquistados, né. Então, a diversidade, ela importa, né, no Supremo, justamente para que a gente tenha leis que pensem nas pessoas pretas. Como é que a gente tem um Supremo até hoje? A gente teve uma pessoa preta, né? A gente tinha condições para se realizar isso agora. Não foi feito. Então, assim, como é que a gente pode pensar em legislar um Brasil sob a mente de um homem branco cisgênero, heterossexual? Apenas. Para legislar, dar conta de mais de 200 milhões de pessoas de diferentes classes, raças, sexualidade, gênero.
E para tratar de leis que atinge diretamente a minoria, né? E que atinge, não é nem minoria, né? Eu não gosto de usar essa palavra porque são grupos minorizados, né? São grupos colocados, nem somos a minoria. Exatamente. Quando você pensa em pessoas pretas, a gente tá falando de mais de 50% da população. Exatamente. Então, o que faz essas pessoas não estarem no poder? E você tem uma produtora, e aí eu percebo que pela narrativa do seu trabalho, onde você coloca a sua narrativa, na sua produtora representa, por exemplo, você assinou videoclipes com nomes como Letrux, Illy, Maju, Lineker. É um lugar exatamente de você exercitar esse lugar narrativo também, né? De colocar toda essa conversa em pauta e tudo mais. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que tem sido pra você colocar essas ideias em prática quando a gente tá falando de cultura pop. Colocar essa narrativa em prática quando a gente tá falando de cultura pop com nomes tão queridos também, né? Eu sempre falo que todo produto meu é político. E as pessoas pensam, já revira o olho, né? Lá vem o povo do mimimi. Na verdade, eu acho que essa palavra, a deturpação da palavra política, ela é tão perigosa, né? Porque a política está presente em tudo na nossa vida. O preço do café que a gente toma a hora que a gente acorda depende de política. O transporte que a gente pega depende de política. O emprego que você tem ou não depende de política. A sua qualidade de sono, caso sua situação financeira ou não esteja bem ou não, depende de política. Então a política não pode ser ignorada. Assim, pra mim, é o audiovisual. As narrativas, todas podem ter micropolíticas. E a política passa pelo set que você tem, pela equipe que você monta e pela narrativa que você vai trazer. Então, eu acho que pra mim é muito importante nos produtos sempre ter um lugar de afeto e empatia. Isso pra mim é muito fundamental, assim. Então, é claro que a gente, às vezes, quer jogar tudo pro alto, chutar a lata de lixo, botar fogo em tudo. Porque, né... Tem horas que realmente a gente perde completamente a paciência, mas gritar não resolve sempre. Então, acho que o diálogo, que foi uma coisa que a gente vem perdendo muito, seja por causa do celular, seja por causa das diferenças partidárias, seja por causa desses abismos que foram sendo construídos, ele precisa ser recuperado. Então, eu tenho falado muito da coisa do cancelamento, por exemplo. Eu sou totalmente contra a cultura do cancelamento. Porque juridicamente todo mundo tem uma segunda chance. Isso não pode ser deturpado na vida social. Então é óbvio que tem situações e situações. Mas o cancelamento, da forma banalizada como ele vem sendo feito, é um risco e uma burrice também. Porque você está não escutando o que está acontecendo. As pessoas têm presunção de inocência, para começar, né? Isso juridicamente. A pessoa tem direito a uma reinserção social, juridicamente. Então por que a gente não está trazendo isso para as nossas relações, sabe? É claro que, de novo, tem situações e situações. Uma pessoa é declaradamente racista, homofóbica, transfóbica, classista. Então, assim, a gente tá falando de crime, a gente tá falando de cancelamento, exatamente. Eu costumo falar isso também. Crime, é uma coisa, ponto. Tem coisa que a gente nem discute, não tem nem por que discutir. Mas tem outras que realmente acho que a gente tá perdendo a capacidade da formação da opinião. Da escuta, do diálogo. E pra mim tem um lugar que é, tipo assim, mostrar que amores são livres, né? As pessoas têm os direitos de ser e amar quem elas quiserem, né? As pessoas têm que ter outras narrativas. Eu falo muito da coisa dos dramas, né? Porque a gente tem no audiovisual, por exemplo, com pessoas pretas, com pessoas com deficiência, com pessoas trans. Sempre um lugar, quando tem, né? Sempre um lugar muito dramatizado. E assim, por que não botar essas pessoas em lugares de poder, em lugares sem drama, em lugares felizes, né? Eu acho que tudo isso, e Bridgerton, por exemplo, faz uma coisa que é maravilhosa. Mas não existia reis e rainhas pretas. E daí? Você acreditou em ET. Todo dia 25 você acredita no Papai Noel. Exatamente. Então, assim, não me vem com essa desculpa. Tudo é narrativa, minha gente. Vamos ressignificar as narrativas, ainda que elas não tenham existido, porque as pessoas precisam ver para que aquilo seja naturalizado para ela como uma possibilidade, né? Então a gente precisa ver pessoas com deficiência casando, né? A gente precisa ver pessoas com deficiência em campanhas publicitárias, já começa por aí, que não existe, né? A gente precisa ver pessoas pretas em espaços de poder, porque isso eu falo muito da relação da idealização de possibilidades, né? Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa com deficiência gay. Então eu via, por exemplo, eu não via pessoas com deficiência na TV. Quando eu via pessoas com nanismo na TV, eram em programas de auditório em situações completamente... de humilhação. Muitas vezes com violência física, né? Porque eles adoram. Joga a pessoa com nanismo pro alto, dá um tapa, né? O pedala, Robinho, por exemplo. Então, tudo isso foi tão naturalizado na TV que as pessoas reproduzem isso nas ruas. Eu já tomei muito pedala, Robinho, na época. Muito. Então, assim, isso tudo
a televisão e o audiovisual precisam entender urgentemente a importância das coisas que elas botam no ar. Porque você não trazer possibilidades para aquelas pessoas vai fazer aquelas pessoas não terem sonhos. E não ter sonhos é algo muito cruel e perverso. Todo mundo precisa ter direito a sonhar com alguma coisa. Seja no palco, seja presidente de ONG, seja... sei lá, o que a pessoa quiser ser. Então, todas as pessoas precisam estar em todos os espaços para que elas possam ter possibilidades. Então eu posso ser juiz, posso ser médico, posso ser ator, posso ser cantor, posso ser dançarino, posso ser professor de yoga. Então, assim, eu acho que esse comprometimento do audiovisual e da televisão é algo que eu venho cobrando muito, assim, porque a gente precisa trazer outras narrativas para que todo mundo possa ter as mesmas possibilidades. Né? Que não seja só o casal branco ali no final da novela sendo feliz e foram felizes para sempre. Isso vem mudando, graças a Deus, né? A gente tem Vai na Fé, por exemplo, que é uma novela maravilhosa, que trouxe... Sim. Mas sei lá, acho que tinha mais de 70% do elenco preto, que fez muito sucesso, né? Fez um puta sucesso. Então tinha desculpa sucesso. mas não faz... Diversidade não dá audiência. Toma aí. Dá audiência, dá dinheiro. Exatamente. É lucrativo. Então, sim. Eu vou trazer agora aqui pra você, Pedro, porque às vezes aqui nessa mesa aqui eu sou o cara dos dados. Da cola e tudo mais, né? A gente tem a informação de que no Brasil a economia criativa é responsável por 3,11% do PIB e emprega cerca de 7,5 milhões de pessoas nas mais de 130 mil empresas formalizadas. Isso só nas empresas formalizadas, a gente sabe muito bem que tem um outro caminho também. Esses dados, eles fortalecem mais ainda que a cultura importa. Aliás, eu preciso falar esse recadinho aqui para vocês. A Cápsula, que é o centro de inovação do Senac, é muito importante para a galera que trabalha no mercado da criatividade, para poder acessar. Cápsula, só procurar aí nas suas redes sociais, no Google, que você vai achar Cápsula, para poder fortalecer mais ainda esse processo que você está fazendo para você que trabalha na área da criatividade. Mas, Pedro, eu quero entender uma coisa muito importante com você. Você fala assim, a criatividade e a cultura te curam. Por quê? Eu sempre com perguntas difíceis, né? Esse teu olhar de reflexão assim, quem tá assistindo, quem tá ouvindo, a cara do Pedro, assim. Eu gosto disso. Eu acho que a cultura e a criatividade me curaram de diversas dores, né? Então, obviamente, eu sou um homem gay com nanismo, portanto eu sofri bullying e vivo isso até hoje, todos os dias. Basta sair de casa pra alguém me apontar ou ouvir uma risada ou... enfim. Eu acho que a cultura, em algum momento, não me curou, na verdade, quando eu não via ela como uma possibilidade para um corpo como o meu. Então, em algum momento, ela era pra mim, sempre foi muito legal, eu sempre amei, sempre fui do teatro, sempre fui do cinema, sempre circulei por esses ambientes culturais. Mas eu fui fazer jornalismo justamente porque eu não via na cultura uma possibilidade do meu corpo estar presente. Então, eu fui fazer jornalismo para estar perto da cultura. Para continuar perto da cultura, que era pra mim a única possibilidade tangível. Porque estar em cima de um palco era intangível pra mim, se não fosse naquela situação que a gente já falou aqui. Então, a cultura, hoje ela me cura porque eu realizo coisas e vejo um movimento, acompanho esse movimento de transformação no sentido de que esse corpo pode estar ali. Então, até tem recentemente um espetáculo da Júlia Spadatini, que é Meu Corpo Está Aqui, que é só com pessoas com deficiência, um espetáculo belíssimo. E é isso, assim, eu falo, uma vez há uns 2, 3 anos eu tava meio precisando de jobs, né, aquela coisa, pouco trabalho, não sei o quê. Aí falar com um amigo, eu falei assim, mas cara, eu não sei nem pra que te indicar, você faz tanta coisa que eu não sei muito o que você faz. Isso me deu uma crise de identidade, no sentido de tipo, nossa, eu acho que eu tô viajando, acho que eu preciso me focar, me especializar numa coisa. Só que na verdade eu falei, não, eu não quero me focar, eu quero fazer tudo que eu quiser. Então eu boto meu corpo em todos os espaços possíveis para que as pessoas vejam que esse corpo é capaz de fazer muita coisa. Então também é um aspecto político nesse sentido, para que outras pessoas com nanismo vejam que ele pode ser apresentador, que ele pode ser jornalista, DJ, que ele pode ser diretor, que ele pode ser DJ, ótimo. Que ele pode ser ator, que ele pode ser o que ele quiser. Então, pra mim, hoje a arte, a criatividade, a cultura me curam. A criatividade já me curava, né? Que eu até
falo que assim, as pessoas com deficiência, elas têm que ser criativas. Elas são criativas desde o momento que elas chegam ao mundo, porque a cidade e a sociedade não estão preparadas para lidar com esses corpos. Então, ser criativo no sentido de desde como você se movimenta dentro de casa ou na rua, já é um processo de criatividade. Então, pessoas com deficiência têm muita criatividade. Eu falo muito isso para as empresas. Contratem pessoas com deficiência, elas são muito criativas. Porque elas têm que ser. O mundo obriga que elas sejam. Porque, assim, se depender do mundo, elas não saem de casa. Você precisa olhar o mundo de outra forma, né? Você é obrigado a olhar o mundo de outra forma. Exatamente. E é 24 horas por dia, né? Aham. O que você estudou, Pedro? Você foi falando algumas coisas que você faz, assim, mas eu acho super legal pra inspirar a galera também que tá escutando a gente, que às vezes não sabe muito bem que carreira escolher, pra onde ir. Mas você fez uma jornada super interessante. Algumas coisas acredito que tecnicamente você estudou, outras foi por paixão. Não sei se você fez um curso de DJ ou se isso veio na sua vida porque você gosta muito. Eu sou um DJ muito picareta, mas pra por começar. onde você passa? Mentira, gente. Eu fui na festa dele, é ótima, tá? Nessas festas, tá? A gente vai. Eu toco o que eu gostaria de ouvir na pista. Isso é uma coisa para mim que é fundamental. As pessoas falam, ai, nossa, me diverti horrores. Exato, é o que eu gostaria de estar fazendo quando eu vou numa festa. Porque eu acho que tem uns DJs, assim, nada contra, tá? Mas a galera faz uns trabalhos e fala assim, gente, mas que loucura é essa, né? Mas eu fiz jornalismo, né? Falei aqui, eu fiz faculdade de jornalismo, tô fazendo mestrado agora na UFRJ em mídias criativas. Olha só. Mas é isso, assim, o cinema em si, eu não tenho conhecimento técnico de fotografia, por exemplo, mas eu tô sempre com um diretor de fotografia que vai entender exatamente o que eu preciso, ou o que eu quero. E eu gosto de trocar muito, eu não sou um diretor em set que tô, tipo, nem aí, faz do jeito que eu quiser, como a gente tem um monte, né? Então, assim, eu gosto de ouvir a diretora de arte, diretor de arte, eu gosto de ouvir o figurino, eu gosto de trocar. Vamos fazer, a ideia é essa, eu tô sempre com uma ideia. Mas eu quero que a pessoa da fotografia me traga alguma coisa. Eu quero que a pessoa do figurino, que a pessoa da montagem. Eu gosto de escutar essas pessoas, porque eu sei que elas têm muito a agregar. Então, assim, eu não sou aquela pessoa que chega no negócio que tem que ser do meu jeito, né? Claro, tem uma coisa ou outra que eu falo assim, não, essa fala eu preciso ter. Mas o ator em si também, por exemplo, eu gosto de deixar ele livre, porque ele tem os cacos dele, ele vai trazer uma coisa que vai ser incrível. Assim, acabei de filmar com a Alexia Colim, com o Eduardo Sterblich, foi assim, maravilhoso. São dois, né? Você joga ali e fala assim, vai, ação. Eles têm que dar uma ideia pra eles, eles fazem, entregam. Porque é isso, todo mundo estuda com a parada, né? A pessoa da fotografia estudou fotografia, Então, assim, e tem, né, a coisa do autodidatismo também. Você vai pegando as coisas e entendendo, né? Ó, eu vou aproveitar esse momento aqui que você tá falando sobre, né, você gosta de ouvir quem trabalha com você. Pra quem está ouvindo e assistindo, eu estou fazendo um curso de roteiro no Senac. Então, assim, pra quem está ouvindo e assistindo, me aguarde. E pro Pedro, dá um emprego aí no teu próximo filme. Tá. Vamos trabalhar junto, com certeza. Eu adoro conhecer gente Por nova. E eu sou muito cara de pau. Eu vou acionando pessoas que eu nunca trabalhei. Falo assim, ei, Olha, você... eu assistiria em roteiro, Júlio Sá, direção, Pedro Franco. Exato. Sucesso aí nas telinhas e telonas. Vem aí. Eu faço a estratégia de lançamento, tá? Olha aí, Posso entrar nesse Pronto. time? Um episódio que tá nascendo um filme, olha só. Um episódio Gente, que eu tô tá nascendo um amando. filme. Mas deixa eu te fazer uma pergunta importante, porque assim, a gente fala sobre as redes sociais também, já falou várias vezes, mas sobre replicar os memes, sobre memes que, sabe, quando bomba alguma coisa, sabe? Quando vê tá todo mundo usando, as pessoas estão na rua fazendo, estão na internet e tal. Então, a gente tem vários, né? Bora Bio, 1010, tudo que você possa imaginar de meme. E como você vê esse lugar de replicar e de transformar, sabe? Você consegue ter uma visão dessa diferença, desse cenário, de replicar e de transformar nesse lugar, principalmente da internet, mesmo você tendo um pouquinho de hater com a internet que você deixou aqui bem claro. A gente nem percebeu, passou batido. Eu acho que na vida, né, é aquela máxima, nada se cria, tudo se copia. Eu acho que copiar é plágio, né? Mas referências, cara, claro que eu quero, sabe, você achou aquela série, eu quero a fotografia por aquele caminho. Você viu o figurino daquela novela? É ali, a gente tem que ir por ali. Então, acho que tudo é inspiração, né? As referências servem para nos inspirar. E o meme não deixa de ser... Imagina, os memes estão em novelas. Eu tava vendo agora
um trecho de uma novela que era um negócio de uma fala da Rafa Kalimann, que foi pra dentro da novela. Então, assim, não tem como a gente se separar, né? Ainda que eu não seja o mais, né, fã da internet, é óbvio que eu tô ali. É óbvio que eu tô vendo todos os memes e você vai recebendo, né? Porque as figurinhas também são reprodução de memes, Total. né? As figurinhas do WhatsApp. Então, não tem como separar. Falando de propósito, tem um episódio só de meme, né, Babi? Fala Ele aí. adora falar. Deixa eu te contar um negócio. É um episódio Ele perfeito. foi, eu vou contar essa curiosidade aqui pra quem está chegando aqui pela primeira vez. Ele foi nosso primeiro convidado da primeira temporada. E aí, a gente teve um episódio sobre memes, exatamente pra gente falar sobre as novas profissões, as novas habilidades. E aí a gente descobriu, inclusive, que esta é uma profissão. Você trabalhar com humor, mas tecnicamente traduzir isso em linguagem que chega em todo mundo, ainda mais no Brasil, né? Um dos maiores produtores de memes. Quem tá nesse episódio aí? Sucesso. Quem tá nesse episódio? Você. Eu? Gente, nem sabia. Eu ainda levo você. Eu ainda tô respondendo. É isso, eu sofro aqui, a trollagem aqui, ó, infinita. Pedrinho, infelizmente a gente tá chegando ao fim dessa Mentira. conversa. Pois é, não te falei, passa besta. muito rápido. A gente queria ficar horas aqui, mas não vai dar. Tem um monte de pergunta que a gente vai ter que te mandar depois, tá? Porque a gente não vai ter tempo de fazer. Mas queria muito te agradecer por estar aqui com a gente hoje. E vamos encerrar com aquela perguntinha clássica. Eu vou deixar pra você a perguntinha. Lá vem a bomba. Essa perguntinha última aqui, ó. Vou até te passar com Vamos ela aqui, fazer ó. pra ela? Essa aqui, ó. Pra essa ele? aqui, ó. Ó, a criatividade pode ser a base do futuro e da educação se... De novo, gente, Sobe a vocês precisam ver a cara do vinheta. Pedro. Já vai ser mais de educação se a educação for levada com um devido respeito e investimento que ela merece. É muito deprimente você ver ainda a educação pública, as universidades públicas em situações, seja do laboratório, da própria sala de aula, das condições dos professores. A educação, ela é a base de tudo, inclusive da criatividade. Então, ter uma boa educação, para mim, é o futuro. Então, eu acho que é dignidade e prioridade número 1 de qualquer governante que esteja, seja governador do estado, prefeito, presidente, senador, deputado. A gente sabe que não é assim. E a gente sabe o que está por trás das pessoas que não querem transformar a educação pública, o ensino público, num lugar de altíssima qualidade. Então, para mim, é isso. Assim, para mim, a educação é a base de tudo. E criatividade, né, Ju? A gente já, enfim, vários programas a gente já falou sobre isso aqui, mas criatividade foi endereçada pelo Fórum Econômico Mundial como uma das a terceira principal disciplina do futuro do trabalho. Então, assim, principalmente depois da pandemia, a nossa capacidade de criar soluções para esse mundo que a gente quer ver hoje. Então, é por isso que a gente está aqui, tendo essas conversas. Muito obrigada, volte sempre. Foi maravilhoso, hein, Pedro? Eu vou querer te ouvir mais, ir nessas festas aí, entendeu? Vamos fazer uma salinha de roteiro. Vai sair esse filme, com Então, certeza. temos um filme, uma festa, entendeu? E, gente, né, acho que a gente falou muito aqui hoje sobre a criatividade. Ela não está necessariamente numa cadeira, ela está em várias, ela está em todas as disciplinas, tem muitas habilidades que a gente pode colocar em prática. Então, vem com a gente. Esse foi mais um episódio do Falando de Propósito. A gente está aqui juntos porque, mais do que promover a educação profissional, o propósito do Senac é gerar grandes oportunidades e transformação. Como a gente não quer deixar ninguém para trás, a gente se junta aqui nessa mesa com quem também está nessa jornada pela inovação e pela inclusão para ampliar a nossa voz. Obrigada, meninos. Foi ótimo. Oba. É isso. Muito obrigado, Curtam, Pedro. compartilhem, espalhem, furem as bolhas dos algoritmos. Vamos com tudo. Obrigado, foi maravilhoso. Até mais.